Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Missionários da Luz, o nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 5, o item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, itens 5, 6 e 10. Pedimos a Jesus e pedimos a Deus e agradecemos por essa tarde, por este dia de estudo. Pedimos os Espíritos, Dr. André Luiz, Seu Francisco, e agradecemos Sua Altiva, Dona Lurdinha e as irmãs queridas. Agradecemos a Casa de Amor. E pedimos auxílio a esses espíritos, que nos auxiliem nesse estudo, nos dando entendimento das palavras que aqui foi lida. Pedimos entendimento para todos nós, os ouvintes e nós presentes. Pedimos pelos desencarnados presentes. Pedimos entendimento de todas as palavras que foi lida nessa tarde. Pedimos ajuda por todos. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Está atrasado. Tem que chegar cedo. Pode ler. Nós estamos em compágina, Andressa. Estamos entrando no capítulo 14, terminado aqui a reencarnação ali de Segismundo. Vamos iniciar então na proteção. No capítulo 14. Então, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Pode ler, Dilane. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo. E os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me
com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente, embora mantivesse o corpo em posição de repouso. Estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel esclareceu meu diretor. Começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Então vamos lá. Nós terminamos então, no capítulo passado, a reencarnação de Segismundo, ela se completou. E o Alexandre disse que eu pediu ao grupo que estava coordenando o trabalho da reencarnação, que continuaria na proteção por mais 7 anos, e liberou o André Luiz para sempre que pudesse retornar para acompanhar a reencarnação. Então foi isso que aconteceu. O André Luiz retornou e no dia seguinte, após a ligação do Segismundo com Raquel. Então está mostrando a indisposição física da Raquel. Ela não sabe que é, né? Ela não sabe que está grávida. Foi ontem, né? E o responsável técnico está dizendo, ela é a adaptação, ela está mal por causa da adaptação. Vocês acreditam que uma pessoa amiga nossa nos falou esses dias que a sobrinha dela estava grávida, mas ela só foi descobrir que estava grávida 6 meses depois. Ela estava indo para o 7º mês, não é aquela moça? Já fez 7 meses. Para o 7º mês de gravidez, vê se pode. E ela muito magrinha, eu conheci a menina, eu vi ela muito magrinha, quando eu a conheci ela já estava grávida, não tinha como dizer que estava grávida ali. De 3 meses. De 3 meses, ela já estava grávida de 3 meses, nem menor sinal de gravidez. A menina menstruava normalmente, que coisa, né? E só foi descobrir a gravidez no 7º mês, que ela desmaiou na escola. Uma menina de 17 anos, 16 ou 17? Fez 17. Fez 17 anos agora. Ela passou mal na escola, desmaiou, levaram para o médico. O médico falou, você está grávida. Mas foi um choque. É o espírito a fim de nascer. Eu não sei. Eu não tô, você está picando muito. Fala no microfone. Dá o microfone para ela. Enquanto chega o microfone lá. Agora vocês vejam. A menina só foi ver que estava grávida no 7º mês. Menstruava normalmente. Era para o moleque nascer mesmo, não é? Que é o menino. Era para nascer. Nós não sabemos, não sabemos de nada. Mas será que ela soubesse isso antes, ela manteria o filho? E, com certeza, aqueles espíritos que estavam ali apoiando a gravidez mantiveram ela, não deixa ela saber não, até onde não deu mais. E era um espírito afim também, porque e era um espírito que é ligado a ela e é afim dela, gosta dela. Porque se não é, há a complicação. Vai falar da complicação de Raquel aqui. Não teve complicação nenhuma. E a menina não tem barriga. Vamos lá, se o bebê mexia, ela não sentia. Vai, Elaine. Eu já vi 2 casos. Um passou na televisão numa Olimpíada, aí deve ter quase uns 10 anos, de uma atleta na Olimpíada, passou mal, teve um neném. Não sabia. Aí. Não teve nada. E já soube depois, já
depois ou antes, um pouco assim, paralelo, também outro caso, a mesma coisa. Só na hora do neném nascer, não sentiu nada, não tinha nada, não engordou, não pôs barriga, não fez nada. Tá vendo? Eu não sabia dessa daí, não. Que coisa. E no caso aqui da Raquel, no dia seguinte ela já está passando mal. E a Dilane levantou aqui um pensamento muito importante. A Raquel vai passar mal porque o Segismundo não foi um amigo dela. O Segismundo foi o causador da derrocada dela na encarnação anterior. Vamos ler aqui, vamos continuar. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia a ocorrência passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Vai, Dilane, mais tarde. Respondeu ele. Por agora terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. Eu também não sei o que é blastodérmicos, não. Vamos lá. No meu livro não tem explicação, não. Tem aqui a porção de zigoto dos mamíferos que dá origem ao embrião. Então o zigoto é o ovo, né? Isso. Então é isso aí, que dá origem ao embrião. Então vamos lá. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Continua. Observei interessado a extraordinária movimentação celular do desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado por exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama base perfeitas. O corpo carnal é também... Você entendeu, Sonia? Você pode passar? Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Observei interessada a extraordinária movimentação celular. Aí a parte orgânica funcionando normalmente, mecanicamente, biologicamente. No desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Há um trabalho natural, biológico, né? A gente já viu isso em filme, o zigoto, ou o ovo, que chama, né? Ele se divide, né? Vai se dividindo, e ali há a formação do corpo orgânico. O espírito já está ligado ali, no primeiro dia. E ali os técnicos já estão trabalhando, né? Para que ele não perca a forma, já estão colocando ali a mão, vamos dizer assim, né, deles, para que não perca a forma o óvulo. Olha quanto cuidado, quanto carinho. Sem exceção, todos nós nascemos e fomos levados por alguém, sem exceção, todo mundo tem alguém ali protegendo, todo mundo tem um protetor. Olha a trabalheira. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. Então mesmo, ele chamou de engenharia orgânica, formação orgânica, que se dá naturalmente. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Quem é um alicerce? O corpo físico. Trabalhar a base, né, o alicerce, para que o corpo se desenvolva naturalmente. Porque o nosso corpo é muito importante para a nossa ação espiritual. A gente usa o corpo.
a ponto da maioria, a grande maioria das pessoas, achar que são somente corpo. Ou mesmo os religiosos, os espiritualistas, a maioria acha que tem um espírito. Quando ele fala assim, eu tenho um espírito, quer dizer, ela é o corpo que tem um espírito. Eles pensam assim, tem como premissa o corpo, e é o contrário. Eu sou um espírito que tem um corpo. Então o corpo ele é muito importante. Se o corpo não funcionar bem, como que o espírito vai se manifestar? Assim a gente vê nos homens com sequelas, seja no cérebro, seja nas pernas, seja no braço, seja onde for. Agora vocês vejam aquele cientista que andava na cadeira de rodas. Não sei o nome dele não, é isso aí mesmo, que eu não sei falar. O Zezinho lá da cadeira de roda. A cabeça, né? Um cientista. Olha a vitória do espírito sobrepujando todas as dificuldades da matéria. Ele não se entregou. Não se entregou. Essa semana aí, rodou uns dias desse aí, um rapaz também, muito jovial, né? Não tinha os 2 braços nem as 2 pernas. E jogava bola quando criança. Ele jogava bola quando criança. Hein? E ele dizia assim, vocês não têm problema, vocês têm dificuldade. Problema tenho eu, mas tudo é superável. Estão dando uma lição de vida. Então, o espírito quer vencer. É o espírito. Então vamos lá. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico. As células vão se dividindo, né? Em 2, em 4, em 8. A gente aprendeu isso em biologia. Obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Sempre o toque magnético, eu falei a mão, né? Não deixa de ser a mão, botava a mão ali, o toque magnético, é o fluido. Quando a mãe vem aqui, a grávida, é que a gente estende ali a mão no útero, os espíritos estão ali trabalhando, é uma bênção. A mãe que vem uma casa espírita, que engravida, e tem o tratamento do passe. Facilita o parto, a mãe tem menos dor, a criança vem mais tranquila, mais calmo, além do trabalho dos médicos espirituais. E a gente sabe que tem partos difíceis, tem gestações difíceis. A gente estende a mão e deixa que Deus faz o resto, que eles fazem o resto, que a gente não sabe como fazer aquilo ali. A gente sabe alguma técnica. Por exemplo, no início da gravidez, nos primeiros meses, a gente coloca a mão ali, imagina ali vou falar boca, não sou médico, me perdoe, não sou técnico, não. A boca do útero, por onde vai sair a criança, por onde a criança, você coloca a mão, você imagina o teu fluido formando ali uma rede para evitar o aborto espontâneo. Você faz uma espécie de uma rede para segurar o feto em desenvolvimento. Depois você imagina o útero como um ninho. Você pede a Deus, pede a Jesus para envolver aquele ninho. Depois você pensa também, então você está trabalhando toda a parte orgânica da mãe. Depois você vai no espírito, calma, coragem, vai dar tudo certo. Porque vejam, o Segismundo quando reencarnou, ele ficou com medo. Então ele precisava de quê? De apoio, ele teve todo o apoio lá. Uma vez reencarnado, a mãe vem
tomar o passe, a gente estica a mão, vamos embora. Que Jesus te abençoe, coragem. Você já está sendo um corajoso em reencarnar agora no mundo do jeito que está. Vai dar tudo certo. Jesus vai te ajudar, nós estamos aqui. Então, mentalmente, você vai conversando com aquele espírito. Depois você trabalha o sentimento da mãe com a maternidade. Aí você pega a mão da mãezinha, a gente costuma fazer isso, coloca aqui no útero, a gente coloca a mão em cima da mão da mãe, potencializando o fluido, dando fluido para o reencarnante, e com a outra mão a gente vai na área do sentimento da mãe, facilitando essa ligação de amor, de afeto, né? Mãe e filho. O ideal é que o pai também venha e você faça esse trabalho conjunto. Olha, é o pouco que a gente faz numa casa organizada. Como tudo está se processando ali, a gente não sabe, a não ser que o médium veja, ele tenha evidência, a não ser que tenha ali um espírito que fale para ele, que oriente, para você ver. O André Luiz estava vendo, mas não sabia. Não é? Ele perguntou uma porção de coisas e ele era médico. Imagine nós. Então, mesmo o médium vendo aquilo tudo, ele pode ver e o espírito ajudá-lo. Ó, é aqui que está precisando. E isso acontece muito. O médium que consegue ouvir bem o espírito, que vê, ele chega e orienta. Então, a gente tem ali no nosso trabalho o médium que, ó, o Dr. Herman está mandando fazer isso. O altivo pediu para fazer isso. Ó, aí a gente vai seguindo, a gente vai obedecendo. Entenderam? Por isso o trabalho é sempre coletivo. São os espíritos que fazem tudo. Por que eu, porque eu sou o dirigente da casa, dirigente da sala, não vou ouvir o médium que tem a capacidade de ver e de ouvir o espírito? Ele é que vai me dizer, eu não estou vendo. A gente tem a intuição, a gente tem a experiência, mas a gente não escuta, a gente não vê. E se tem alguém que facilite, vamos pegar o caminho mais fácil, para ser útil àquela situação que se apresente para a gente. Então a gente está vendo aqui, olha, todo um amparo, todo um conjunto de ações para que dê tudo certo, aquele reencarnante. Quero sempre que vocês pensem na beleza do nascimento e da tristeza que é um aborto. A gente abominar esse ato. E que querem, porque querem colocar aqui na nossa Constituição, né, ou fazer uma lei. É um grupo infernal que não desiste. Já teve no Congresso, já disseram não, eles insistem, já teve não de novo, insiste e querem impor, a uma minoria impor a vontade deles, uma minoria. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Então, no intuito talvez de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Vai, Adilane, temos grandes responsabilidades. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Agora você vê, onde são tomados os compromissos. Quanto amparo, quanta intervenção. Aí acontece às vezes, como aconteceu aqui, a grávida abortar. Ela estava com gêmeos e teve o aborto natural. Abortou um
e ela queria muita gravidez. Tudo que pôde ser feito foi feito. Se o filho, se a gravidez não vingou, não foi culpa dela. Não foi culpa dos espíritos que se empenharam para fazer aquilo tudo. E para não dar certo, que espírito estava ali reencarnando? Que espírito era aquele? Tudo isso tem que ser pensado. E a mãezinha ficou um pouquinho chateada porque não deu certo. Mas nós não temos culpa. E ela teve todo o acompanhamento médico, porque o passe, o trabalho do passe não substitui o médico. Vai ao médico. Se a gente tivesse dito, não, vem para cá que eu resolvo, é uma outra coisa. Aí podia botar na nossa conta. Mas não é isso. Quem tem que ter o acompanhamento médico. Nós vamos dali dar o apoio fluídico. E olha como esse apoio é grande. Imagina se o médico levasse em conta essa intervenção. É porque ele não acredita. Ele não acredita. Para ele é um corpo, é um ser que está nascendo ali. Muitas vezes é mais um. Às vezes ele faz 2, 3 partos num dia. E é mais um. Ele não está pensando no espírito. Ele não está pensando nos guias daquela criança, daquele espírito que está reencarnando, agindo ali, agindo sobre ele. Imagine se ele tivesse a certeza disso. Muito mais nascimentos aconteceriam com menos dor, com menos dificuldade, com mais facilidade. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Olha só, André Luiz está aprendendo, hein? Imagine a gente aqui. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa da nossa esfera de ação. Olha só o que ele falou, isso aqui é importante. Ele não falou que nunca. Ele não, olha só, ele poderia dizer assim, por causa de toda essa intervenção dos espíritos, se ele tivesse dito assim, o aborto nunca se verifica obedecendo a causas da nossa esfera de ação. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causa de nossa esfera de ação. Por causa da ação deles, raramente se dá o aborto espontâneo, né? Uhum. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres. Olha que grave. Em regra geral, origina-se o quê? O aborto. Do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Que pena, né? Que pena. Há muito tempo que eu li, eu não me lembro mais. Tem um livro ali, eu acho que é do Divaldo, aqueles livros antigos, ou é da Dona Ivone, que o Dr. Bezerra conta, em que a mãe faz um aborto, mas o livro é da Dona Ivone, tem aquela novela, tem uma novela ali, é da Dona Ivone, e o Dr. Bezerra anula. Me perdoe eu falar assim, superficialmente, mas eu prometo que eu trago o nome do livro, eu vou ali ver na livraria. É da Dona Ivone. E a mulher, ela é engravida, ela é leviana.
E ela não quer aquele espírito, ela não quer de jeito nenhum. E os espíritos estão agindo para que ela não aborte. Agindo o tempo inteiro, não faça isso, não faça isso. Leva a mãezinha para falar com ela, faz tudo o que pode. E aquele espírito, ele já tinha uma ligação, porque aquele espírito tinha cometido um crime por ordem dela. Ele era um escravo que o marido o libertou e fez dele até um assassino. E como ela tinha engravidado de outra pessoa, aí você lembrando da história vai lembrar o nome do livro. Como ela tinha engravidado de outra pessoa e o marido tinha viajado, ia demorar de viagem, ela fez o aborto e mandou esse escravo, que obedecia a ela, a enterrar, a matar a criança. Ela deu à luz, ela não fez o aborto, ela deu à luz e ele mandou, e ele cortou o menino com faca e enterrou. Na história lá atrás. Depois ele vem como filho dela nessa reencarnação. E ele, como ele sofreu pelo que ele fez no mundo espiritual, ele ficou na bronca dela, né? E vem reencarnar. E ele pede, ele implora, não faz isso. Não faz isso, deixa eu nascer. Eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Eu perdoo tudo. Eu perdoo o que você fez comigo e deixa eu nascer. Nós vamos vencer juntos. É comovente a história sendo narrada. E ela não escuta, ela vai fazer o aborto, ela vai para um aborto clandestino e o espírito diz assim, ele narrando ainda, o espírito está narrando, ele diz assim, esse espírito que estava no útero, você não vai deixar eu nascer e eu não vou deixar você sobreviver. Você não vai sobreviver. E ele sai, ele arrebenta lá. E que coisa interessante. Ele é cortado, como a gente vê, entra uma espécie de um liquidificador. Me perdoe falar essas coisas tão pesadas, mas é o que acontece. Corta, olha, do jeito que ele tinha cortado lá o feto. Ele é cortado. Está lembrado da história? É da Dona Ivone, né? Narrada pelo Dr. Bezerra. Eu acho que se dá lá no Morro do Querosene. Não é a tragédia de Santa Maria? Será que é a tragédia de Santa Maria? Creio que seja. O livro tem duas novelas no livro, muito boa, todas as duas. Todas as duas. Eu acho que é a tragédia de Santa Maria. Tem duas histórias. E, de fato, ela começa a sangrar, e ela morre na mesa de parto. Ela morre. Agora, vocês imaginam como não ficam esses dois espíritos no mundo espiritual? A gente escuta muitas histórias, a gente ouve muitas histórias e vida que segue. Agora, o aborto é um crime. O aborto é crime. Ah, eu fiz o aborto. Tudo bem, é um crime. Deus não condena o criminoso, ele condena o crime. O que eu posso fazer agora para reparar? Vamos começar, eu estou encarnado, vamos ajudar as crianças, vamos evangelizar, vamos dar passe, vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Dá tempo de eu fazer um curso de enfermagem, um curso de medicina, eu vou ajudar? Vamos fazer. Vamos ajudar, vamos estender a mão para quem precisa. Porque a minha dívida não é para aquele ser, a minha dívida é para com a lei de Deus. Se aquele espírito, diferentemente desse que levou a mãe a óbito,
ele perdoar, não, eu perdoo, tinha que passar por isso, meu Deus, me perdoe, que eu consiga da próxima vez, se não for essa mãe, vai ser outra, vou embora. Ele não vai perseguir o que fez o aborto. Ele está livre. Mas eu que fiz o aborto, eu não estou mais preso a ele, eu estou preso à lei de Deus, que eu vou ter que reparar a lei de Deus. É igual Judas e Jesus. Jesus foi embora. Quem ficou com a dívida foi Judas. Jesus não precisava reencarnar para Judas reparar o mal que fez. Não. Judas respondeu pelo que ele fez. Respondeu pelo que ele fez. Certamente reencarnou, passou pela prova que tinha que passar e continuou a vida dele, a trajetória dele de espírito imortal. Tendo sempre, claro, o amor do Cristo, né? Que viu aquela dor toda e respeitou o livre-arbítrio de Judas Iscariote. Eu não entendia, eu vinha entender muito bem, entender melhor o que é o livre-arbítrio, ou melhor, o respeito que os espíritos têm pelo nosso livre-arbítrio, aqui, vendo diversas situações dolorosas, que você pensa assim, por que o espírito então não impediu isso, se ele sabia que ia acontecer? Se ele sabia que a pessoa ia fazer aquilo, por que ele não interviu? Não faz, não se materializou, não deu uma mãozada no outro, né? Que você vê histórias tristes como essa. Simples. Ele respeita o livre-arbítrio. Porque aquela dor vai servir de amadurecimento para aquele espírito. A dor que ela provocou vai fazer com que ele amadureça, com que ele aprenda, porque ele vai sofrer o que ele fez sofrer. Entenderam isso? Então vamos continuar aqui. Vamos lá, Adilane. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente, deixa eu ver onde eu parei aqui, muito raramente se verifica, achou aí? Isso parou aqui, ó. Obedecendo à causa da nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Aqui a gente parou, continua. Entretanto, menos preparadas, parou? Não, entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais, menos dignos, tudo fazemos por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga, ao dever. Mesmo nas mães que não têm dignidade, menos dignas, eles fazem de tudo para a mãe não se afastar do dever da maternidade. Eles fazem o que pode. Coloca alguém no caminho para aconselhar, pede para ela vir conversar. Teve uma vez uma mãe que veio aqui da comunidade, já tinha um filho, aí contou a história triste dela. Ela veio aqui, trazida pelos espíritos. Eu vou abortar. Como que eu vou trabalhar? O pai do meu filho me abandonou. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Eu trabalho na casa de família. A hora que a patroa me veio grávida, vai me mandar embora. Eu já não tenho o que comer. Eu vou abortar. Eu disse, não faça isso. Não faz isso. Explicamos a ela todas as consequências de um aborto, o que é o renascimento, o que é a vinda de um espírito para a nossa família, etc, etc. Dissemos, todo o apoio nós daríamos a ela, não ia faltar o arroz, o feijão, o que a gente pudesse fazer, a gente ia fazer. Íamos conseguir lá o enxoval do bebê, que é como a gente consegue aqui, e prometemos todo o apoio necessário a ela. Ela sumiu da casa.
depois disse que teve o aborto espontâneo, o que eu duvido muito. Um outro caso, já tivemos vários casos, um outro caso, a mesma situação. Nós dissemos a ela a mesma coisa, não faça isso. E ela manteve a gravidez. A menina não sai da perna dela, já está bonitinha, já tem uns 2 aninhos, né? A outra situação. E a gente sempre dá a cesta básica, você não ficar desempregada, vem aqui, está trabalhando, a gente já sabe que você está trabalhando, isso é muito bom, mas a gente ajuda no que for possível. Até no momento de nascer, ela estava desempregada, a casa deu todo o apoio que podia. Todo o apoio que podia. Mas você não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Porque ela sai daqui, ela vai fazer o que ela quiser. Né? Continua aí, Edilane. Pode ler de novo. Entretanto, vai. Você se perdeu, entretanto. Aqui, ó. Tá, continua. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos materiais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga, ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base, em programas tratando de em programas edificantes. Ponto. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto de tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados. Deixa eu ler esse pedacinho. Claro, porém, que a nossa interferência num assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Olha aí, o limite, né? Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. 2 coisas importantíssimas aqui que ele nos esclarece. Então tem casais que não têm filhos, porque abortaram e não quiseram ter uma vida de prazeres, né? Uma vida fútil. Quantos casais não? Eu quero é curtir a minha vida. O filho vai me atrapalhar, é ou não é? Quero saber disso. E se por acaso engravidou, abortou. Muitos casos desses. Um outro caso, quantas mães sequiosas de terem filhos e não conseguem engravidar? Faz tratamento e vai ali e vai acolá. Por quê? Porque no passado abortou. Porque no passado desprezou a maternidade. Porque no passado conspurcou o útero. E agora o útero não é mais fértil. Então é necessário novamente, como ele colocou essa palavra aqui, até que refaçam dignamente o patrimônio ao que ele está chamando o útero. O útero.
até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos à lei de Deus. Então, duas coisas. Até que cumpra a lei de Deus. Que eles pagam todos os centavos. Por exemplo, é a mãe que quer ser mãe porque quer ser mãe e não consegue ser mãe. Por que ela tem tanta vontade de ser mãe e não consegue ser mãe? Porque ela não soube aproveitar a maternidade numa experiência anterior. Aí algumas dizem assim, poxa, como tinha uma aqui que era doida para ser mãe. Aí ela vê a mãe aqui com 10 filhos, como é que essa aqui chega aqui com 10, 12, pega filho até no pensamento, né? Toda hora as mães estão com filho aqui, toda hora estão com a barriga grande. E outra coisa, esses espíritos aproveitam o que tem. Os casais hoje estão preferindo adotar um cachorrinho do que ter filho. E o espírito quer reencarnar. Ele só quer saber de cachorrinho. Hoje, os casais se unem homossexualmente. Não tem como ter filho. Tá uma coisa isso aí, né? Não. Aí o espírito tem que reencarnar. O que ele faz? Opa, ali tem oportunidade, eu vou para lá. Eu vou para lá. Vai aonde tem possibilidade de renascer, de reencarnar. A gente vive um momento muito difícil, essas ideias estapafúrdias de alguns homens querendo fazer o que Deus está no cabimento de Deus, da lei de Deus, em controlar a população. Eu não digo que a mãe tem que ter 10 filhos, 12 filhos, há que se ter um planejamento familiar. À medida que a gente vai se desenvolvendo, você faz isso. Mas daí você abortar é outra coisa. Então a mãe não tem planejamento, tem vários filhos, tá uma miséria grande por isso. Então são os dois extremos. Tudo tem que ter o equilíbrio, o caminho do meio, sem que você cometa crimes, assassínios. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar posição no trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? 3 perguntas que a gente faria também, né? Como é que deu isso aí? O elemento masculino, como é que ele foi escolhido? Outra coisa, como é que se deu a ligação ali? E mesmo ele vendo tudo, ele não viu. Como que Segismundo se ligou ao ventre de Raquel? Apuleio, o nome, em vez de botar Zezinho, né? É Apuleio. Apuleio ouviu-me com benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz
a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então ele falou que foi o automatismo da mãe. O automatismo, né? Muitas experiências tendo filho, ela aceitou passivamente, e olha aqui o mérito de Raquel. O filho tinha sido o algoz dela, hein? Na outra reencarnação. O pai teve uma certa resistência, mas ela não. Então facilitou esse acoplamento. Aí houve uma ligação magnética de perispírito a perispírito, ele foi localizado no útero. Aí se ligou ali o perispírito no momento da fecundação. Para mim não explicou muito, né? A gente entende, mas não compreende, né? E eu sei que na cabeça de vocês também entendeu, mas não compreendeu, porque só vendo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o senhor Carlos fez. Faz a pergunta. Vocês vejam que isso é tão complexo que o doutor da lei, como é que era o nome dele? Conversando com Jesus, Nicodemos, ele não entendia isso. E ele era doutor da lei. Como eu, já velho, posso entrar de novo no ventre de minha mãe? Foi a pergunta que ele fez. Jesus, sabiamente, Nicodemos, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas que acontecem na terra todos os dias? E quando eu te contar das coisas do céu? Então aquilo era uma coisa simples, natural. E Nicodemos não sabia. E ainda hoje, muitos, a grande maioria, não sabe. Não são reencarnacionistas. Não compreende isso. E a gente que está estudando, olha a complexidade. Fala, Dilane. Ele fez uma pergunta aqui, que então a mulher que fez o tratamento, está fazendo o tratamento e no final ela acaba ficando grávida. E em cima dessa pergunta dele, eu respondi para ele que com certeza misericórdia de Deus, alguma coisa. Mas em cima dessa pergunta dele... Tá, então a mãe não podia ter filhos, fez o tratamento e consegue engravidar. Olha a interferência da medicina aí. A interferência da medicina. A vontade dela de ser mãe, provavelmente como espírito se arrependeu muito do que fez. E não deve ter sido tão grave assim que é possível ela ter o filho. Ela passou pelo susto de não ser mãe e queria muito ser mãe. Aí recorreu à medicina e a medicina auxiliou. Ótimo, está tudo dentro da lei. Aí em cima disso aí, qual é a pergunta? Aí em cima disso aí, a mulher fez o tratamento a vida toda e não teve filho. Aí quando alcançou lá uma idade muito avançada, está grávida, tem um bebê. E aí, o que é? O mesmo princípio. Fez o tratamento a vida inteira. Não conseguiu engravidar. Até desistiu, né? Aí mais lá para frente, engravida do nada. Às vezes, está tudo aqui na nossa cabeça. A mãe às vezes vem aqui querendo, muitas vezes, vai tomar o passe por quê? Porque eu quero engravidar. Tem passe para engravidar? Quem tem que te engravidar é teu marido, né? Não sou eu, é o seu marido. Tudo bem. Mas qual é o problema dela? A gente entende, ela veio tomar o passe porque quer engravidar. Aí você vai trabalhar a mente dela. Ela está muito ansiosa. Ela precisa ter um pouco mais de calma, ela precisa relaxar. Às vezes, pode ser que tenha alguma culpa, e essa culpa pode ser do passado, pode ser dessa vida, e está impedindo, está sendo um empecilho a gravidez. Aí você vai dando passe, ela vai acalmando, vai se equilibrando, pode vir a engravidar. Mas a gente diz, não deixa de ir ao médico. Não deixa de ir ao médico. Aí você acalma, nem eu já vivo.
moça engravidar. Obrigado, engravidei. Quem engravidou foi seu marido, teve o auxílio dos espíritos, teve o auxílio do médico, tudo bem, teve o auxílio de todo mundo. E agradeça a Deus. Entendeu, Adilane? Entendi. Tudo isso mostra que a gente não sabe quase nada, né, da vida, não sabe nada. A gente vai ouvindo daqui, ouvindo dali, experiências. A gente já teve uma experiência uma vez que a moça estava com dificuldade de engravidar, ela estava com as trompas, o útero, tudo comprometido já, com câncer, tudo comprometido, e ela engravidou. Ela engravidou. Foi tomar o passe, foi tomando o passe, a gente pedindo ao doutor Bezerra muito junto, e ele disse, não, vai dar tudo certo. Depois que a criança nascer, é só para a criança nascer, o médico vai tirar tudo, ela não vai ter mais filho. Aí você vê, né? E ela doida para ser mãe. Doida para ser mãe. Tem muita coisa na nossa vida que a gente não sabe. Quando Pode isso acontecer se ela não tiver uma surpresa, né? Pode até tudo ser revertido. A gente não sabe o que está nos desígnios de Deus. Quando a Lourdinha desencarnou, eu sofria muito, eu chorava muito. E o Espírito disse para mim, isso é culpa. Falei, poxa, culpa. Eu tenho algumas culpas dessa vida. Mas eu perguntei, mas culpa? A culpa não faria tudo isso comigo? Será que a culpa, sim, não é só dessa vida, é dessa e de outras vidas, outras experiências? Aí eu entendi, aí eu fui entender, depois eu entendi tudo direitinho. Sonhos que eu tinha, que nunca mais eu tive, quer dizer, o que não deve a gente sonha, o que eu quero eu não sonho, né? O que eu não quero eu sonho. Então, culpa. Vamos pegar esse exemplo. Então você tem uma culpa, você tem algo dentro aqui de você, do seu psiquismo, de algo que você nem lembra mais. Você não lembra. Foi lá em outra vida, você não lembra, mas está na alma. E aquilo impede. Aquilo passa a ser um empecilho, no caso da gravidez. Estão entendendo? Então não dá para você dizer, voltamos a dizer, não tem receita de bolo. Outra coisa, essa é a reencarnação do Segismundo. Toda reencarnação é igual a essa? Não. Toda reencarnação tem um amparo da lei? Sim. Deus está ali? Sim. Mas é tudo igual? Não. Todo mundo não morre, não é natural morrer todo mundo? É. Todo mundo vai morrer igual? Vai. Todo mundo vai ter o mesmo amparo? Não. E estudando André Luiz, na sequência dos livros, a gente vai ver o desencarne de um avião, um desencarne coletivo, alguns que ficaram ali, outros que saíram logo. A gente vai ver a reencarnação, a gente está vendo a reencarnação de Segismundo, a gente vai ver a reencarnação de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu. É uma beleza de livro. Entre a Terra e o Céu, vocês vão compreender reencarnação. O Júlio. O André Luiz pergunta, mas esse amparo todo para o Júlio, e se não tivesse esse amparo? Eu falei assim, olha, a gente está tendo um amparo aqui para o estudo nosso. Ele não tinha mérito para tudo isso. Nascer, todo mundo nasce, isso é biológico. Se você tem a mulher fértil, o homem fértil, tiver uma relação, vai nascer. O cachorro com a cachorra, vai nascer o cachorrinho, vai nascer o gatinho, vai nascer o porquinho, o poiquinho, vai nascer. O homem e a mulher, vai nascer um curumizinho ali, sem que tenha necessidade de todo esse amparo. E o André Luiz, ou o Alexandre, deixou isso claro lá atrás. Lembra que ele falou 50% da população tem todo esse merecimento, mas nem todo mundo tem. A condição mediana para cima já pode ter toda essa ação.
Lembra disso lá atrás? Pois é, eu tinha que ter sublinhado aqui, deixa eu ver se eu sublinhei, para ler aqui para vocês. Eu acho que eu sublinhei. Sublinhei. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Caramba, foi coisa aqui, né? Foi coisas. A semana retrasada, o nosso amigo perguntou o que era completista. E a gente explicou aqui, leu aqui. O completista está aqui na minha página 214. É a reencarnação lá do... Está pertinho aqui, deixa eu ver só se eu acho. Só mais um segundinho. Tá aqui, eu achei. Já tem, já respondi. Como é que é? Tem. Diz para o Carlos que ele está atrasado, que ele tem que voltar logo para trabalhar, que já passeou muito. Tem todos os do André Luiz. Tem todos os livros da série do André Luiz, a gente tem aqui. Bota o microfone. Eu não achei aqui não, achei ali, mas já dá muito trabalho. Vamos lá. Talvez ele esteja querendo aquele livro que o senhor relatou sobre a moça que abortou, lembra? Tem aí. Você não Todos os lembra o dois nome. têm. Eu vou ali depois a gente vai conversar ali na livraria, tá? Vou dar uma olhadinha o que a gente precisa ali. Então vamos lá. Onde é que nós estamos? Mais tarde, porém, aqui. Foram as perguntas que ele fez, né? Do futuro para Raquel. Vamos ler de novo as perguntas. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao corpo nos órgãos geradores de Raquel e o problema do elemento masculino mais apto? E em relação ao caso da fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar sempre no serviço de escolha? Aí ele respondeu. Aí nós vimos que a boa vontade de Raquel, nós respondemos isso aqui. Aí entrou aqui. Percebendo minha intenção de aproveitar-lhes os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para os leitores encarnados, Apuleio acentuou. Está na hora da gente parar. Vamos fazer assim, já deu 1 hora de estudos. Eu vou parar aqui. Impressionava-me certas minudências. A gente vai fazer de novo a pergunta e ler, tá? Página 300. 249. 249 é da Dilane? Deixa eu ver se é 249. Parou aqui. Sônia, só pulou para 300, vinha 249. O senhor parou aonde? Fala só o parágrafo. Essa pergunta aqui, ó. Impressionava-me certas minudências do trabalho aqui. Não, termina e começa um parágrafo. Começa nesse parágrafo aqui. Tudo bem? Foi bom o estudo? Semana que vem, nesse mesmo bate-horário, vamos continuar aqui. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos aos bons espíritos que dirigem a nossa casa, o nosso irmão altivo, os guias, diretores da nossa casa, agradecemos ao nosso André Luiz pela inspiração, ao nosso Chico,
a minha querida Lurdinha, a Elvira, a Cidinha, a Neuza, a todos vocês, irmãos queridos, a Leon Denis, a Allan Kardec, muito obrigado. Nos ajude a manter o pensamento sempre em equilíbrio, afastando-nos do mal, e que os maus pensamentos a gente consiga evitá-los. Dai-nos forças para resistir ao mal. E que valorizemos, Senhor, aprendemos a valorizar a vida que estivemos, valorizar o útero que nos abrigou, valorizando as nossas mães. Que Deus abençoe as nossas mães. Que Deus abençoe a todas as mães do planeta, pelo sagrado dever de cooperar com Deus no crescimento do espírito, no desenvolvimento de um espírito criado por Deus, com todo o amor que as mães possuem, no progresso, enfim, de cada um que renasce aqui na terra. Obrigado, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nessa casa, da direção espiritual da nossa casa. Em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. A nossa gratidão ao Chico pela sua mediunidade e nos trouxe esse trabalho magnífico do André Luiz. Graças a Deus.